Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Descomplicando o Mountain Bike. Aqui procuro trazer sacadas inteligentes para que você não cometa erros na hora de escolher a sua bike. E, principalmente, não fazer feio nas trilhas. O episódio de hoje é sobre, justamente, equipamento necessário para todo biker ter na trilha. Meu nome é Gleidson Tadeu, seu consultor de mountain bike. E o melhor lugar para que você escolha e decida sobre o que precisa ter, realmente é numa loja de bike. Converse com o atendente, explique a sua bike e entenda para que você não compre gato por lebre. Vamos para a loja, hoje será um trial um pouco diferente, direto do celular, para que você se sinta vendo e analisando cada peça. Então, pessoal, esse é o kit básico que o ciclista precisa ter para começar a encarar as trilhas e com certa autonomia. Ele precisa adquirir isso junto com a bicicleta, sendo que cada item tem o seu papel e eu vou estar explicando um a um para que você não fique refém da ignorância, né, que é o desconhecimento, e não fique na mão no meio da trilha, porque não tem o que precisa para dar a manutenção na sua bike. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui o seguinte. Peça por item, para que você entenda. A primeira coisa que você precisa de ter na bike é a bomba, né? Essa bomba é uma bomba de encher pneu. Geralmente ela vai fixada no garfo, e isso aqui ele tem a dimensão dos furos da caramanhola, ou a garrafinha, né? Então você fixa isso no quadro e a bomba vai fixa na bicicleta. Então não precisa estar nas costas. Existem ciclistas que gostam de ter essa bomba nas costas e não na bike. Às vezes por não esquecer da bomba, alguma coisa do tipo. Mas uma bomba para encher e calibrar o pneu na calibragem certa para o tipo de terreno é muito importante, porque às vezes você está num terreno rochoso, precisa diminuir um pouco a calibragem. Ou você está num barro, precisa de baixar um pouquinho a calibragem. Mas você está num terreno mais batido, aumentar a calibragem um pouquinho é bom. E a calibragem é o segredo da performance do ciclista, porque é bom que você faça essa calibragem todos os dias antes da trilha. Tá? A pressão ela tem que estar de acordo com o seu peso. E aí, no momento mais certo, eu vou estar te falando qual que é a pressão para o seu peso, porque é muito customizada a pressão dos pneus. Tá certo? Então a bomba é um item que não pode faltar. Ok? O segundo item que eu julgo muito importante é a câmara de ar. Né? A câmara de ar, ela precisa de ter especificação para a sua bike. No caso, essa aqui é uma Aro 29, certo? A câmara, você vai ter ela ajustada direitinho para você colocar na sua camisa, né? No caso, se você na sua mochila de bike ou na própria bike, existem lugares específicos para colocar, para você levar esse refil da câmara. E o refil da câmara, ele atende o combo. Você furou o pneu e você tem outra câmara. Dependendo do furo do pneu e da avaria no pneu, colagem de câmara não funciona. Então uma câmara de ar, dando atenção justamente para a especificação do tamanho da sua bike, da sua roda, tá certo? E outro fator importante é o bico. Não existe mais essa história de bico grosso e bico fino, mas o bico pode ser um agravante caso o seu aro, por exemplo, seja um aro para bico fino e você leve uma câmara de bico grosso. Não é comum isso acontecer, mas ainda pode acontecer. Então fica a dica aí a respeito da câmara. Partindo para o outro item, né? Isso aqui, cara, isso aqui é um refil para você, de reparo, para você reparar o seu pneu furado. Então isso aqui são manchões, né? Pequenos manchões que você vai colocar, vai
localizar o furo, né? Para localizar o furo você tem que tirar a roda, tirar o pneu, certo? E fazer o teste na câmara com a bomba, encher para ver onde está o furo, para você preparar o local para fazer a colagem. Isso aqui é o manchão, aqui está a cola, né, que você vai usar, e nós vamos fazer um tutorial sobre isso ainda, tá certo? A cola que você vai usar. E isso aqui são as espátulas que sacam o pneu da parede, certo? Do aro, tá? Isso também não é muito difícil, não precisa de muita técnica, mas você tem que ver alguém fazendo ou então experimentar fazer sozinho, faça você mesmo. E isso aqui te salva numa trilha. Um pneu furado a 30 km de casa é complicado, porque você vai ficar na mão se não tiver um amigo, um companheiro que tenha ou um reparo ou uma outra câmara de ar para te emprestar, certo? Esses 3 itens, né, aqui são os mais comuns de avarias na bike, né? A câmara, a bomba tem que ter, é indispensável, todo ciclista tem que ter bomba, ok? E para que ele não fique na mão aí. Partindo agora para a parte de mecânica, né? Outro ponto que pode dar muita avaria é a corrente. E a corrente é o seguinte, o fato da corrente não estar bem mantenida pode acontecer de quebra de corrente, ok? Ou a torção, se o ciclista às vezes não sabe conjugar as marchas ou não sabe dar o tempo certo de passar a marcha, a corrente pode romper. Ou ela rompe por estresse, ou rompe por torção. Tem uma série de motivos que pode fazer essa corrente romper. E todo ciclista leva isso aqui, ó, chama Power Link. É um reparo de corrente onde o ciclista vai estar com esse reparozinho aqui. E o Power Link ele é de acordo com a velocidade da bicicleta, tá? 12 velocidades, 11, depende do diâmetro da corrente, do diâmetro não, da largura da corrente. Então é o seguinte, o ciclista precisa de ter um Power Link desse, para que ele não fique na mão no caso de quebra de corrente. E também é uma técnica simples de colocar e trocar, mas para você fazer um bom reparo, você vai precisar de uma chave para sacar essa corrente. Às vezes, na quebra da corrente, um elo torceu, rompeu ou quebrou de forma que você precisa de inutilizar o elo que está avariado. E aí você precisa de uma chave, né? Geralmente essa é uma chave aqui que ela é multifuncional, certo? E isso aqui, ó, é um saca-corrente, tá? Que ele vai estar no local, você vai colocar no local da corrente e sacar a corrente dos elos e aplicar o Power Link para ligar a corrente de novo no sistema de cassete e coroa. Então, assim, isso é muito importante, é simples também, simples de executar, tá certo? Esse detalhe aqui da chave, que é um outro item muito importante, o ciclista acaba, às vezes, não tendo esse tipo de equipamento individual. E eu sempre falo que o equipamento individual é o conforto dele, porque ele está pedalando, né, e não está livre desse tipo de incidente. E se isso acontecer e ele não tiver o kit básico, ele vai ficar na mão, ou vai ter que voltar andando ou ligar para alguém para que o busque, se ele não tiver nenhum companheiro ou ninguém que saiba ajudar ou que tenha a ferramenta necessária para resolver o problema dele ali na trilha. Porque no meio do mato, quanto mais customizado for os seus equipamentos, mais você vai ter condição de levar o material certo e de resolver o seu problema lá. Tá? Agora, um detalhe que acomete muitos ciclistas que não têm experiência ou que compram por impulso, é às vezes comprar um equipamento, uma chave, né? Um kit desse multifuncional, que não é específico para a bike dele, porque você pode ver que a chave, aqui tem alguns joguinhos de chave, certo? E hoje tem a chave de torque, tá vendo? Tá ali, ó. E tem algumas chaves que a sua bike precisa, às vezes para ajustar um guidão, às vezes para apertar um canote, às vezes para acertar o avanço, ou algum pequeno reparo de freio, câmbio. E você tem que ficar muito atento na hora de comprar a sua chave,
para que você não compre uma chave que não sirva na sua bike. Então, ele tem várias opções, aí vai de gosto, tá? Vai de gosto do ciclista para que ele tenha ou não um equipamento mais completo ou fique com o mais básico, dependendo da autonomia e da capacidade dele de resolver, de sanar o problema ali no meio do mato, sem muita ferramenta e sem muito recurso. Uma questão que acontece muito por que as correntes quebram muitas das vezes? Pela falta de manutenção da corrente. E um dos princípios de manutenção da corrente é a lubrificação. Então todo ciclista tem que levar o óleo para a trilha. Tem que ter um óleozinho. Esse aqui é um óleo de cera, tá? E a função dele realmente é lubrificar a corrente, né? Para o contato dela com o cassete, com a coroa. E para que aconteça as trocas de marcha muito mais suave. E uma corrente mal manutenida vai gerar o quê? Vai gerar um problema muito sério no desgaste, porque vai aumentar o desgaste das peças que são sensíveis. As peças, por serem leves, elas estão aí, elas têm um tempo de vida, e não usando o óleo, você acaba diminuindo esse tempo de vida, estragando a sua corrente, no caso, né, gerando um barulho. E ciclista detesta barulho na bike, isso é comum entre os ciclistas. Então o óleo, às vezes, a área é grande, a maioria de nós reduz esse óleo aqui para esse recipiente, de repente para um vidrinho de medicamento que é pequenininho, menor, e vai repondo isso trilha a trilha. Mas o óleo é importante estar sempre lubrificando a bike antes de sair para a trilha. Geralmente na noite anterior, quem é preparado faz tudo isso na noite anterior, confere pressão de pneu, confere os ajustes, né? O biker ele tem que adquirir esse caguete de estar dando uma manutenção visual, né, na bike, porque ele vai pedalar outro dia e de repente o pedal vai levar ele para lugares distantes com pouco movimento, de difícil acesso. Então isso é muito importante com relação às ferramentas, e ficar sem qualquer coisa dessa no meio do mato, eu insisto que é complicado. Existem os mais precavidos, que, né, existe a opção no mercado de várias chaves, é um kit mais completo, né? E aí que tá, ó, isso aqui, ó, é o saca-corrente que está aqui, nesse canivete aqui, nesse kit de ferramentas. Ele está mais customizado aqui, ele é menorzinho. Esse aqui é maior. Então aqui a corrente entra, né? Você saca aqui, você gira aqui, é tipo uma morsazinha, você gira, tira o elo e põe o elo. O Power Link não precisa disso aqui não, tá? Você precisa disso aqui justamente para sacar a parte que está defeituosa, e o Power Link, ele com as mãos, você coloca ele, tá? Com as mãos. É uma de fácil solução. Esse kit aqui que é mais completo, ele é um kit aqui, ó, que tem aqui o saca-corrente, né? Isso aqui é uma variação das espátulas, certo? Não precisa de 3, tá? Todo ciclista leva 2, porque 2 pontos você precisa para tirar a tala do pneu. Mas, à medida que você for evoluindo no esporte, nós conseguimos tirar os pneus com as mãos, tá? Só tirando a pressão, só destalonando o pneu. Tá? Isso é uma técnica que a gente vai também passar para vocês no futuro breve, ok? E aqui tem aqui, ó, a cola também, né? Numa versão diferente, mas é a cola, ok? Isso aqui, ó, isso aqui, a pessoa fala assim, mas eu não sei fazer. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é uma chave de raio. E para mexer com os raios, precisa de muita técnica, porque eu confesso para vocês que eu também não conheço muito bem, não arrisco sempre não, só pequenos ajustes, porque o raio é um emaranhado de peças que você tira a pressão de uma e põe na outra e você acaba torcendo aí a roda. Isso aqui é uma lixa, né, para passar em cima. Isso aqui, ó, eu custei descobrir o que era, mas é para você marcar o furo na câmara. Você passa, você marcar o furo para você saber onde está furado, depois que você identificou o furo. Porque o furo, por muitas vezes, ele some, tá certo? Mas, ao meu ver, é desnecessário, tá certo? Ok? Aqui tem as chaves, né? Estão soltas, né? Que são essas chaves aqui também, ó, né? Que está tudo num canivete só. E isso aqui, uma chavezinha, uma chave com várias medidas de tamanho aí para você tá ajustando a bike aí. Esse aqui com os reparos aqui também, né? Então
Mas eu particularmente eu acho isso aqui, nesse caso, pecar por exagero não é o indicado não. Para os mais modernos, para os mais tecnológicos, isso aqui, ó, né? São umas bombinhas de ar, tá? Ela é mais tecnológica, que eu digo, porque você colocou a bombinha, esse aqui é um cilindro de ar comprimido, você põe e enche seu pneu rapidamente. Isso para efeito de curiosidade, ok? Não é o típico. O típico, voltando, o típico é a bomba de encher pneu, que vai na bike. A bomba simples, tem de vários preços. Então, assim, isso aqui é o básico para que você tenha para sair com o pedal. Nem mais, nem menos. E aí, assim, a pergunta, qual seria, então, a indicação aí do Sullivan? O óleo, ok? A bomba que vai na bike, no caso, uma chavezinha customizada, ok? Então, assim, tem chaves menores que essa, mas uma chavezinha customizada que tem o saca-corrente, vários tipos de boca de chave, Fenda, Phillips, tá? Torque, uma chavezinha customizada, um kit de reparo e a câmara de ar. Isso aqui é o kit do biker, ó. Esse é o kit do biker, beleza? Agora a gente vai passar para a parte de equipamento de proteção individual, onde o ciclista precisa de ter também para estar na trilha. Não adianta querer ir para a trilha sem isso, certo? Uma observação importante sobre o kit do ciclista são os extras que nós levamos como brasileiros que somos, né? Damos um jeitinho, meio MacGyvers, levamos também nesse kit. São pinças, uma pinça, por exemplo, de tirar pelos, para que nós retiremos do pneu, às vezes, um espinho que entra muito profundo. Engasga-gato, que são aquelas braçadeiras para lacrar, a gente leva aí umas 2, 3. A goma de borracha que a gente faz da própria câmara, quando a câmara está inutilizada, para isso que serve para muita coisa no meio do improviso, porque o biker, ele é um improvisador, ok? Então isso também não pode faltar no kit de sobrevivência do ciclista. E isso nos faz cada vez mais independentes e somado ao tempo de bicicleta e a equipe, porque cada um leva um pouquinho, cada um leva, às vezes, a chave de raio que o outro não leva, a gente troca conhecimento na trilha, certo? Então fica a dica também sobre isso. Agora nós vamos partir para os equipamentos de proteção individual, que é a vestimenta e a sapatilha para quem quer usar já, e eu vou explicar por que é importante usar a sapatilha, e óculos, e toda essa parte aí de proteção individual. O primeiro item de proteção individual são os óculos, né? E os óculos é o seguinte, tem para todos os gostos também, não é só um apetrecho que caracteriza o ciclista. O óculos tem proteção UVA, UVB, ele nos protege na trilha de uma série por exemplo, de galhos, de ramos, de pedra, de barro e da causticidade do sol. O óculos ele não é só, afirma, um apetrecho de beleza, tá? Ele garante aí a proteção à visão. E num esporte como o mountain bike, que estar atento a tudo que acontece ao seu redor é importante, óculos é indispensável para quem está começando e para todo ciclista. O óculos ele faz parte dos equipamentos de proteção individual, ok? E para quem tem problema de vista, tem problema de grau de lente, existem óculos que têm a parte interna preparada para que você coloque aí aquela armação menor de óculos para que você tenha a visão completa. Então os óculos fazem parte aí importante de proteção. Um item muito importante e indispensável para quem começa nas trilhas, até mesmo antes de comprar a bike, é o capacete. O capacete preserva realmente vidas e ele tem vários modelos e várias formas, desde que ele seja certificado pelo metro e não seja um capacete falsificado, ok? Qualquer um vai te atender. É importante observar o estilo de capacete para modalidade. Todos esses aqui
são de cross country, um capacete para mountain bike, estilo cross country, é um estilo aí onde a leveza, o conforto contam. O capacete para downhill é um capacete diferente, certo? Vamos pegar aqui um capacete para você entender como é que funciona aí essa tecnologia. Esse é um capacete, tá? Ele tem tamanho, ok? Ele tem ajustes, o capacete tem ajustes, ele é ajustável ao tamanho da cabeça, então não dá para comprar um capacete sem saber o tamanho da sua cabeça, ele tem tamanho igual capacete de moto. Então assim, ele tem tamanho M, P. Esse aqui, por exemplo, ele tem até uma luzinha aqui de sinalização noturna, para que o ciclista seja identificado no asfalto, aí no pedal. Então o capacete ele tem aí a intermitência, então assim, esse é um capacete, nem todos têm isso. Para quem gosta de andar à noite, né, e vai pegar trechos de asfalto, essa é uma outra objeção que eu, como ciclista, tenho. Mas não gosto de asfalto, de jeito nenhum. Mas o capacete ele vai estar de acordo com o seu tamanho. Então, para você ter um bom capacete, você tem que botar ele na cabeça, saber o tamanho da sua cabeça, saber o tamanho de ajuste da jugular, ver se ele é para você. A aerodinâmica dele influencia muito no conforto, sabe? Então assim, tem um espelho. Por isso, no primeiro momento, quando você está começando, tá? Não é indicado você comprar por internet se você não conhece. É importante você, num primeiro momento, ir até a loja e experimentar. Por exemplo, esse aqui que eu peguei agora aqui, vocês não têm noção o quanto é mais leve que esse aqui que eu estava na minha mão agora. Então a leveza influencia numa trilha. A aerodinâmica, se ele veste direitinho, tá certo? Então isso tudo é muito importante. O modelo, tá vendo? Essa aqui tem uma viseirazinha, essa aqui a viseirazinha já é fixa, essa aqui ela pode ser removível. E é um capacete que, poxa, o peso influencia. E o ajuste é feito aqui, tanto aqui como no tamanho das correias da jugular. Então, é muito importante você, ciclista, pretenso ciclista, na hora de comprar um capacete, ir até a loja, experimentar os modelos que a loja tem, para que você não esteja com equipamento que não seja aquilo que você quer. Por exemplo, esse aqui, ó, ele é mais protegido aqui no córtex. Tá vendo? Ele tem uma proteção maior, ele vai até quase a nuca. Eu não gosto, mas é estilo, tá certo? Todos esses aqui são capacetes de cross country. Muito leve, apesar do tamanho dele aqui, da robustez, muito leve. E todos têm que estar aí com registros, certo? Registrados. Tem que ter aí as especificações de segurança. Detalhe em capacete, tem ciclista que usa capacete, cai, bate a cabeça, o capacete trinca e ele continua usando o capacete. Esse capacete perdeu a eficiência de proteção, tá? É necessário trocar. Esse aqui, ó, olha para você ver, parece muito leve, é um capacete mais simples, tá? De entrada, é um capacete mais simples de entrada, mas é muito leve, tá? Mas realmente a proteção, ela é para que absorva o impacto e inutilize. Não pode você, ciclista, cair, trincar o capacete e querer usar ele ainda. O capacete precisa ser substituído. Olha só, o outro item de proteção individual aí são as luvas. E tem aí em duas versões. Meio dedo, né, os dedos cortados e a luva toda fechada. Eu, particularmente, prefiro ela fechada pelo mountain bike por proteger os dedos do meio do mato, de espinhos, certo? E ela tem a função mesmo de descansar um pouco a palma da mão, porque elas têm aqui um silicone aqui na palma da mão, certo? Aqui, por exemplo, é mais visível, né? Aqui é gel, e que protege aí a sua mão aí de estar cansando. Ela tem o efeito de descansar, e tem esse grip na mão aqui, para dar mais contato com o punho. Então, assim, eu prefiro a de dedo full aqui, toda fechada, tá certo? Cada um escolhe aquilo que quer, não tem certo e errado. O importante é estar de luvas, porque num tombo
ela te protege aí de machucar a palma das mãos, que são importantes para que você volte para casa no pedal. Né? Às vezes um tombo bobo pode ficar grave, você vai ralar a mão no chão e não vai conseguir apoiar no guidão. Então a luva é um item muito importante aí no mountain bike. Outro ponto de resistência de alguns ciclistas que estão começando é a vestimenta, são as roupas. Porque o ciclista não entende, o novo ciclista, por que usar algumas roupas tão extravagantes e tão coladinhas, né? As roupas são de lycra, então o tecido ele é preparado para que o seu corpo elimine o excesso de água na transpiração, certo? E as cores são exuberantes, para que você seja percebido na trilha, ou às vezes por um veículo que está vindo contra você, ou até mesmo por outro ciclista. Então a roupa de lycra, a função dela é realmente você não ter nenhuma resistência com uma roupa mais larga, para que não agarre ou enganche no cilim, num galho de árvore, e você tem a mobilidade, certo? E as bermudas, elas têm, a maioria, todas elas têm uma proteção. E essa proteção ela está aqui no meio das pernas e tem densidade de proteção para que torne mais confortável o seu contato com a bike. Então, assim, essa preocupação com o conforto do ciclista. E existe bermudas, né, como essas aqui, e existe breteles. Breteles são tipo macacões, é isso aqui, ó. O bretelle, ele tem a vantagem, porque a minha percepção, né, a bermuda não desce, né, geralmente não desce do corpo, porque ele está preso aqui nos seus ombros, certo? E a proteção, a densidade da proteção, a proteção está aqui, ó. A proteção, ela é bem... Ela é um tecido, uma espuma muito boa, né, que transpira com densidade boa, que protege aí as partes, o genital masculino e feminino, tá certo? Então protege aqui, ó. Essa aqui é uma roupa feminina, é um macaquinho, tá, que as mulheres usam, né, como eu disse. E a proteção feminina, por incrível que pareça, a densidade é muito maior, a densidade da proteção é muito maior aqui, ok? Então, as roupas, né, também fazem parte dos equipamentos de proteção individual, porque o ciclista ele vai estar, se ele estiver mal vestido e com uma roupa muito quente, ele vai suar mais, ele vai desidratar mais, e é na roupa que o ciclista leva aquelas ferramentas que eu falei no começo. Aqui, ó, são nesses bolsos que o ciclista tem para levar as suas ferramentas. Geralmente a gente põe aqui, no meu caso, a gente põe aqui a ferramenta. Eu deixo um bolso para as ferramentas, né? Que é o kit de reparo e a chave. O bolso do meio, geralmente eu levo o meu celular, e aqui, ó, nesse bolso de cá, eu levo o meu conforto, a minha alimentação, que geralmente é uma banana, uma barra de proteína e um gelzinho, tá certo? Então, não esquecer também de fazer parte do seu kit de proteção o dinheiro, né? Um dinheiro para você, tá? E a sua identificação. E algumas camisas vem um zíper, então você pode colocar a camisa, tem um zíper onde você vai estar usando aí para colocar aí o seu documento, um dinheiro ou um cartão de crédito. E isso aí, ó, é o que compõe o ciclista totalmente diante da vontade de pedalar. Então não é só ter uma bicicleta, ele precisa de estar bem vestido e bem equipado. Chegamos no item muito importante do mountain bike, que é a famosa sapatilha. A grande maioria das pessoas resistem em usar no começo por não entender a dinâmica que uma sapatilha dá. A princípio parece aí apenas um tênis normal, mas se você pegar e olhar aqui embaixo, ó, isso chama-se taquinho. Esse taquinho, ele se liga ao pedal da bike, dando aí uma firmeza. E essa firmeza, ela é responsável por você fazer tanto o movimento de empurrar o pedal quanto puxar o pedal. E isso te dá mais força, tanto na subida quanto na descida, te dá mais equilíbrio e segurança na bike.
O taquinho, ele... terror para muita gente que está começando, porque é famoso por dar tombos no ciclista. O taquinho, ele precisa de ser ajustado, muito bem ajustado. Para isso, você precisa de conjugar muito bem a configuração dele na loja que você for e testar antes de andar. Ele não pode estar com muita pressão no pedal, senão o seu pé não sai da bicicleta. Aí sim, numa parada onde você precisa de tirar o pé e o taquinho está muito ajustado, ele vai te jogar no chão porque seu pé não desencaixa. Quando você compra uma sapatilha, ela vai estar assim, ó, sem o taquinho. Muitas marcas vendem com taquinho, né? E muitas marcas vendem o taquinho à parte. Então, a sapatilha parece apenas um calçado normal, mas não é, ok? Ela tem esse furinho aqui para ser encaixado no taquinho. E esses cravos aqui, ó, essa biqueira aqui, é porque essa é uma sapatilha de mountain bike, então ela tem essa preparação para que você, na hora de andar num terreno escorregadio, você tenha aderência no solo, ok? Então esse aqui, para mim, as reclamações que chegam e os relatos que nós temos, é o terror dos ciclistas que estão começando por não se adaptarem. E aí, na hora de fazer a força e pegar a força certa num pedal sem taquinho, ele pedala com o meio do pé, com a ponta do pé, e isso é responsável por uma série de dores físicas. O taquinho, junto ao bike fit, ele vai estar ajustado no local certo do pé para que você empregue de forma em alavanca a força certa sem te prejudicar na anatomia do seu corpo, ok? E para quem está começando, pode ser necessário e é indispensável ter um camelback, tá? Que é uma bolsa de hidratação junto com compartimentos para botar alguns equipamentos, toda aquela ferramenta que eu mostrei no começo. Aqui está a bolsa d'água, vem uma mangueirinha. Então você leva uma hidratação maior, que é muito importante para você que está começando e não tem noção do quanto precisa de água para estar pedalando e não se privar disso. Então ela tem compartimentos aqui, dá para botar carteira, certo? Ela tem aqui a parte aqui também, ó, botar algumas outras alimentação, e aqui é o compartimento do refil de água, né? Mais um compartimento aqui. E ela geralmente vai nas costas, é uma mochila que ela fica muito bem nas costas, tá? E ela é de pequena capacidade, deve ter 15 litros de capacidade, e vale a pena o ciclista ter isso, porque aqui pode ir um celular, pode estar toda a parte necessária, mínima, porque o que acontece com o ciclista por desconhecer a necessidade do esporte é carregando muito uma mochila dessa e levando ela muito cheia. E não é necessário levar tanta coisa para a trilha, porque o excesso de carga também é desgaste. Essa é a dica nossa hoje a respeito do camelback. Eu acho importante o ciclista que começa a fazer uso do camelback para entender o quanto d'água ele precisa e para ir se educando ao longo das trilhas, para que no momento oportuno ele abandone o camelback e passe a pedalar só com as garrafas de água, que é o próximo e último item a ser falado, tá certo? E o camelback, ele tem todos os compartimentos. E aí o ciclista conta, além dos bolsos da camisa, com o camelback para colocar os apetrechos do pedal. Diferente aí que todos pensam, a meia também faz parte aí do equipamento de proteção individual do ciclista. Esses pontos aqui, ó, são pontos de pressão onde aumenta a circulação do pé e tem maior tensão aqui também na altura da canela. E tem canos mais curtos e mais longos. São meias que fazem compressão para que faça o seu sangue circular. Tá certo? Uma posição, fica muito tempo numa posição só, e uma boa meia ajuda a melhorar a performance do ciclista e o conforto, que é o mais importante, ok? Então, não descuidem da meia, não pensem que meia é qualquer uma, a meia precisa ser própria para ciclismo ou mountain bike. Se você chegou até o final desse vídeo, você pode se considerar já habilitado a comprar a sua bike, comprar o seu equipamento e ir para a trilha. O primeiro passo foi dado. Até o próximo vídeo e muito obrigado.